Hoje é dia de mais uma Mente e, claro, a doutora Nádia Lima continua aqui connosco. Olá, doutora. Olá. Hoje trazemos aqui um tema que está na berra. É verdade. Pokémon GO. Quase toda a gente joga. Sim. Parece que é viciante. Parece. Eu não sei porque não jogo, nem faço ideia como é que se joga. Mas o que é certo é que isto viciou quase todo o mundo. Verdade. Não é só em Portugal, é em todo o mundo. Porquê? O que é que há aqui de tão importante? Eu ainda não me inteirei na totalidade acerca do jogo, porque eu não jogo jogos. Não tenho tempo e também não tenho propriamente uma predileção por este tipo de jogos. Mas realmente aquilo que se nota é que as pessoas acharam alguma piada ao facto de conseguirem interagir com o jogo. Portanto, o jogo dá-lhes instruções e elas vão procurar. Portanto, aquilo tem, do que eu percebi, aquilo que eu já me inteirei de alguma coisa, não é? Do que eu percebi, aquilo tem alguns objetivos a atingir. Portanto, as pessoas acharam piada e conheço, inclusive, quem só tenha ido por curiosidade de ver, até tenha pegado na cadela ou no cão e de dar uma volta para, enquanto passeavam os animais, procurar os Pokémons e acabaram por ficar viciadas no jogo. As pessoas não notam é que estão viciadas, mas estão. Ou seja, mas isto também é como uma rede social. É um vício como o de uma rede social ou de outra coisa qualquer. Ou seja, o facto de nós não ficarmos bem connosco se não dermos resposta a determinada coisa, que eu também cheguei a experimentar um joguinho que era o do Poo, que era um bonequinho que nós tínhamos que alimentar. Eu também já tive um Tamagotchi quando era miúda, mas eu tinha muito tempo a tomar conta do meu Tamagotchi, ainda assim ele morreu várias vezes. Mas realmente tem a ver com... Tudo isto tem a ver com o desafio. O ser humano é um ser que, por si só, tem vontade de dar resposta a desafios. Doutora, eu apetece-me fazer uma pergunta. As Diga. pessoas estão bem psicologicamente para aderirem a... Isso nós já sabemos que não. Este jogo? Isso nós já sabemos que não. O facto de elas aderirem a este jogo é um passatempo como o outro. Falta-lhes ocupação. E falta-lhes, se calhar, algo que realmente lhes dê resposta, porque depois o bonequinho acaba por interagir com a pessoa, ou seja, a pessoa percebe que de alguma forma obteve uma resposta daquilo. E o facto de perceber que estava a ter uma resposta daquilo leva a sentir, ela se calhar não tem esta percepção, que sente que criou ali uma relação. Com algo que não existe. Que não existe, claro que sim, não é? Claro que sim, aquilo é um jogo. Exatamente. Claro. Mas é uma sensação de pertença, as pessoas têm uma sensação de pertença, até porque agora vão em grupos à procura dos ginásios dos Pokémons. Andam por aí pelas ruas, parecem uns louquinhos. Perdoem, mas é assim que eu os vejo. Parecem porquê? Porque eles estão naquele mundo entre eles e o jogo. E não existe mais nada à volta. Porque o jogo passa a ser a realidade. Exatamente, eles abstraem-se completamente da realidade. Sim, por isso tem havido acidentes, porque as pessoas passam a encarar o jogo como a realidade. É como se fosse uma Matrix, não é? E a realidade deixa de existir. Há alguma vantagem que a doutora veja neste jogo? A única vantagem que eu vejo é mesmo o facto das pessoas saírem de casa. Muitas pessoas que não saíam de casa e que ficavam de forma mais sedentária estão a começar. Portanto, por causa do jogo, porque o jogo exige que se percorram percursos, seja a pé, seja de carro, portanto a pessoa tem que sair de casa. Talvez os animais de estimação tenham agradecido, porque pelo que eu percebi, as pessoas andam a passear muito mais os seus animais de estimação e muito mais tempo. Só é pena que tenha que ser através de um videojogo e não seja neste caso não é um videojogo, é um jogo, não importa, online. E será possível que as pessoas não conseguiam ter outra motivação para saírem de casa? Talvez não. Por isso é que de repente se torna tão interessante, porque dar uma volta cá fora, que aparentemente era aborrecido, passa a ter um interesse. Então nós funcionamos por motivações. Se passa a ter um interesse, se calhar eu faço exercício físico e se calhar até saio de casa e se calhar até interajo com outras pessoas, mesmo que eu até nem fosse de interagir com outras pessoas, passo a interagir, encontro grupos, conheço pessoas. As pessoas acham isso curioso, porque é assim, muitas vezes conhecer pessoas sem um objetivo torna-se complicado abordar alguém que nós não conhecemos, mas, por exemplo, eu verifiquei isso agora nos jogos da seleção, nós falávamos eu fui vê-los à Avenida dos Aliados, e acabei por perceber que nós estamos sentados em cima com o joelho a tocar na outra pessoa, portanto há esse contacto físico que no dia-a-dia não existe, as pessoas têm sempre um distanciamento muito maior umas das outras. Inclusive, acho que foi no último jogo,
Portanto, houve quem tivesse levado jantar e que andou a distribuir o jantar. Portanto, e criam-se aqui umas dinâmicas até bastante engraçadas. E acho que as pessoas acabaram por achar piada a isso, à parte do convívio. E como naturalmente no seu dia-a-dia não o conseguem fazer, tendo um objetivo em comum, sempre que as pessoas têm pelo menos um objetivo em comum, sentem a pertença e torna-se mais fácil incrementar laços. Então eu sinto que este jogo alicia as pessoas principalmente por isto, porque as leva às dinâmicas de grupo, e as dinâmicas de grupo são sempre muito interessantes, mas que na normalidade, na vida do dia-a-dia, a pessoa não entraria na dinâmica de grupo de forma normal, natural. Ou então entraria, mas não acabaria por não entrar na dinâmica propriamente dita de grupo, daquilo que é suposto ser um grupo, das trocas, seja a troca de conversa, seja a troca de afeições. Pode não haver, mas pode haver. Portanto, e as pessoas acabam por se sentir mais próximas umas das outras porque têm aquele objetivo comum. O grande problema é que quando estas coisas se acabam, seja pelo motivo que for, as pessoas deixam de sentir o laço, porque na verdade o laço nunca existiu. E vão se sentir vazias. Sim, vão se sentir vazias. Até que ponto é que, por exemplo, numa criança isto vai marcar pela negativa? Ora, se a criança desde cedo é habituada a algo, ela vai querer, se aquilo lhe traz sensações boas, ela vai querer prolongar isso, vai querer incrementar isso, vai procurar outras coisas. Quando esta deixar de ser interessante e nova e um desafio, vai procurar outros. Portanto, cria dependência, não é? Todas as formas de dependência são, se possível, para deitar ao lixo. São patológicas? Porque elas podem ser patológicas. Uma dependência, quando é considerada dependência, já é patológica, sim. Então, jogamos ou não jogamos Pokémon? Eu costumo dizer, seja o que for que as pessoas quiserem fazer, desde que elas se sintam bem com isso, que o façam. Mas, acima de tudo, acho que há uma chamada de atenção muito importante a fazer, que é não põe em risco a vossa vida e a vida dos outros, seja por um jogo, seja pelo que for. É verdade, porque as pessoas vão na estrada... Vão muitas vezes a conduzir. Exatamente. E a jogar. Exatamente. Isto é bom para a polícia, não é? Porque vão enriquecer os cofres do Estado, mas não é bom, porque nós colocarmos a nossa vida em risco ou a vida dos outros não é bom. Não é bom para ninguém. Por isso, pode-se jogar, mas com todas as precauções. Pode-se fazer tudo, desde que tudo seja feito com peso e medida e com as devidas precauções, sim. Porque as pessoas podem fazer tudo. Diz-se muito, o café faz mal. Com certeza o café em excesso faz mal, mas para pessoas hipotensas, o café talvez seja uma ajuda. Claro. Com certeza o Dr. Fernando Figueiredo dará melhores conselhos do que eu nesta matéria. É verdade. Nesta matéria. Claro que sim. Mas, ainda assim, tudo, se for regrado, é bom. Se não for regrado, não é bom. Então aqui fica. Jogar Pokémon, mas com conta, peso e medida. Doutora, até para a semana. Até para a semana, Helena. Obrigada.